Olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente à Rede Luna, uma plataforma que se propõe a debater com profundidade e com espírito de construção os dilemas e os desafios da mulher na sociedade. Hoje estamos com uma convidada especialíssima chamada Isabela Mattar. A Isa, ela é head da XP Educação e já foi diretora executiva do Renova BR, já trabalhou na Fundação Estudar também, tem uma larga experiência aí com gestão de pessoas e mais recentemente com educação. Isa, prazer ter você aqui, muito obrigada. Prazer, Bel, obrigada pelo convite. Legal. É um prazer estar aqui falando com todas vocês e quanto mais plataformas tivermos para comunicar com outras mulheres, inspirar lideranças femininas, eu vou estar mais feliz. Então a gente tem um grande papel nisso. Obrigada pelo convite. Isso aí. Obrigada a você. Vou começar te perguntando quem é a Isa Mattar. Origem, família, valores, estudo. Vamos quebrar o gelo. Vamos. Bom, Bel, a Isa Mattar é uma exploradora. Eu me defino muito assim. Outro dia alguém me chamou de camaleoa e eu achei excelente essa definição. Porque você pega um pouco ali da minha história e eu já fui bailarina profissional, assim, de escrever projeto, de coreografar e ir a palco. Eu sou formada em psicologia pela UFMG, já fui psicóloga clínica. Já trabalhei em consultorias super quadradas, que hoje eu olho e vejo que não tem nada a ver comigo. E já me lancei em desafios sobre os quais eu não conhecia nada, né? Quando a gente começou o Renova, por exemplo, eu não entendia quase nada de política. Agora eu tô na XP e também, assim, já tive uma passagem pelo mercado financeiro, já trabalhei 3 anos na TAR com investimentos, mas era um fundo de private equity. Agora a gente está falando de montagem de carteira, de investimentos de todos os tipos. Então, eu sou meio camaleoa, sabe? Assim, eu me lanço em desafios diversos e vou aprendendo e me adaptando. E eu entendo que essa é a minha forma de entender sobre o mundo e a vida, sabe? Então, essa é a Isa, assim, é uma exploradora. Legal, gostei. Corajosa e humilde, né? Porque para entrar em novos desafios como você entra de cabeça, precisa chegar sabendo, olha, não sei, vou aprender, né? E tamo aí. Total. Né? E assim, se não tiver coragem, você não se lança. Se não tiver humildade, você se ferra, né? Então, Pois é. Eu me lembro assim, quando a gente estava começando o Renova ali, muitas pessoas questionavam assim, quem é você? Eu nunca ouvi falar de você, porque no meio da política, né, as pessoas se conhecem muito, então me perguntavam muito, mas de onde você é? De qual partido você já foi? Eu falo, não, nunca fui filiada a partido nenhum. E eu sentia muitas vezes um tom de arrogância das pessoas que já tinham mais conhecimento. E aí, a forma como eu lidava com isso, ao invés de ficar chateada, ofendida ou até constrangida, eu virava a bola. Eu falava, olha, realmente eu não entendo muito de política. Eu sei que você entende muito. Será que você pode me ajudar? Olha, linda! Você já quebra a pessoa, o gelo, entendeu? Aí a pessoa fala, nossa, porque você não tá tentando ser algo que você não é, né? Você tá abrindo a casaca e falando, olha, realmente, você tem razão, eu não sei. E eu tô aqui para aprender, você pode me ajudar? Então, acho que, de fato, essas palavras são importantes, assim, quando você é uma pessoa exploradora, você tem que ter a coragem de se lançar e tem que ter a humildade de pedir ajuda, né? E de dizer para as pessoas que quando você sabe de uma coisa, quando você não sabe, enfim, então... Me fala da XP Educação, outro novíssimo desafio aí que você se lançou. Conta pra gente, pra Bel e pra quem está assistindo, o que é a XP Educação e quais são os projetos, aonde vocês querem chegar? Ai, Bel, é um desafio lindo, assim, também. A XP Educação nasceu junto com a XP Investimentos, praticamente, e era uma empresa de educação de investimentos que era uma porta de entrada para muitos clientes na XP. Então, eles vendiam cursos sobre investimentos para atrair clientes para abrir conta, né? E aí, o que aconteceu nos últimos anos foi que ela foi meio deixada de lado e foi morrendo. E aí o Benchimol me chamou para conversar e tal. Foi muito interessante porque a gente se conectou pelo Instagram, olha que coisa.
Ele acompanhava o meu trabalho no Renova e aí me seguia no Instagram e daí eu comentei uma foto dele e a gente começou a comunicar e ele falou, cara, vem tomar um café comigo e tal, eu acompanho o trabalho do Renova e tal. E aí eu fui tomar um café com ele, acabei conhecendo a diretoria e sendo entrevistada por todos. E eu fui assumir a XP Educação para, na verdade, reviver a XP Educação que estava meio esquecida. E o desafio, Bel, é justamente nesse momento de Brasil que a gente se encontra, com taxa Selic a 2%, reforma da Previdência acabou de acontecer, e todo o capital migrando da renda fixa para a renda variável, as pessoas precisam entender mais o que elas precisam fazer com o dinheiro delas, porque se deixar no colchão, a inflação come, enfim. Sim. E a missão da XP agora, educação, que virou o Exped, é uma nova marca, uma nova empresa, é educar financeiramente 50 milhões de brasileiros. Uau! Vocês não pensam pequeno não, né? É isso aí, dá o mesmo trabalho. 50 milhões de brasileiros até 2025, assim, esse é um sonho grande que a gente se colocou. E aí, quando eu cheguei ali e fui olhar um pouco do histórico, eu percebi que a gente estava focando muito em educação de trader, assim. E aí a gente redesenhou a estratégia, por isso a gente lançou uma nova marca, que é Exped, para pegar desde a educação financeira básica, finanças pessoais, como você organiza o seu orçamento, como que você educa os seus filhos financeiramente, né? A gente tem muita dúvida em relação a isso, né? As pessoas não sabem nem como lidar com as finanças delas, nem como educar os filhos. Muita gente, assim, às vezes casa e não sabe, pô, e aí, eu vou ter uma conta conjunta, não vou ter, como é que eu vou administrar meu dinheiro, meu marido vai administrar, como é que vai ser? Então, desde finanças pessoais até investimentos, aí sim a gente começa a educar as pessoas para falar um pouco sobre esse pensamento de longo prazo, para falar um pouco sobre os produtos que existem, o que é renda fixa, o que é renda variável, como você muda o seu mindset em relação ao dinheiro, do presente para o futuro, né? Porque o investimento, Bel, ele nada mais é do que uma renúncia de algo que você quer agora. Ai, adorei esse jeito de ler. Porque você abre mão de comprar alguma coisa que você quer agora ou de fazer algo que você quer imediatamente e coloca esse dinheiro para trabalhar para você, para que no futuro você tenha mais do que você tinha naquele momento. Então é uma renúncia. Mas a gente não está muito acostumado a pensar no longo prazo, né? Não, o brasileiro não tem esse mindset. Ser humano, né? A gente ainda, menos ainda. Então, a nossa missão é trazer as pessoas através do finanças pessoais, levando para os investimentos e trazendo essa consciência de longo prazo, com todo esse contexto de Brasil que a gente está vivendo agora, que muda muito radicalmente. Você pensa, há 10 anos atrás, a Selic era 14%. Você colocava o seu dinheiro na renda fixa e deixava tranquilamente, porque era uma rentabilidade absurda que não se via em outro país. Sim. Né? Eram pouquíssimos países que tinham taxa de juros acima das do Brasil. Hoje não. Hoje essa taxa de juros menor, a taxa Selic é 2%, força o capital a tomar mais risco. Força o capital a sair da renda fixa, que é mais confortável, quentinha, e ir para as empresas, ir para a bolsa, ir para alguns ativos de mais risco. E isso é muito bom para a economia, na verdade, porque aquece, certo? Se o capital sai da renda fixa e vai para a renda variável, as empresas têm mais investimento, a bolsa está mais aquecida, a gente começa a ver aí empreendedores conseguindo captar com mais facilidade. Certo. Então, isso aquece bastante o ecossistema. Por outro lado, a pessoa física, o cidadão que não tem educação financeira, ele não consegue perceber esse cenário macro. Pois é. Então a educação financeira ela é muito importante, desde esse básico até esse momento de investimentos. E aí a gente também tem, para quem quer avançar mais nesse conhecimento, a gente tem a escola de investimentos, a escola de trading e a escola que a gente chamou de Exped Pro, que é para formação de profissionais para o mercado financeiro. Então a gente está trabalhando desde cursos super básicos até MBAs, Bel. Bárbaro, muito legal, parabéns, sucesso. Obrigada. Isa, vocês devem ter um diagnóstico do grau de educação financeira do brasileiro, né? Você consegue compartilhar com a gente alguns dados? A louca dos dados aqui sempre pede estatística, mas é porque eu não tenho noção. Eu imagino que deve ser baixo, se a gente está se baseando, né, no PISA, educação
tradicional a gente já perde de lavada para países que nos envergonham, né? Sim. Imagina a educação financeira. A gente tem, eu tenho um dado inclusive do PISA para trazer, tá, Bel? A gente, no último PISA, tem um pedaço que mede a educação financeira em alguns países. E aí são 20 ou 22 países participantes, se eu não me engano, desse pedaço de educação financeira. E o Brasil ficou o quarto pior. Ai. Então, assim, de fato, você imagina, os nossos jovens têm dificuldades com matemática, né? Então, se você tem dificuldade com matemática, você vai ter dificuldade com a educação financeira. É um problema super basal. Sim, né? sim. Mas a gente precisa trazer esse assunto à tona, porque é o tipo de educação que não é lidado nas escolas. A gente tem um dado muito bom, agora muito positivo, que na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, agora inclui educação financeira como um tema transversal. Então, as escolas vão ser obrigadas a trazer esse tema na educação básica, fundamental. E a gente está super animado porque a gente quer participar desse movimento e começar a educar as nossas crianças e adolescentes nesse tema para que eles sejam adultos mais conscientes e consigam pensar mais nesse longo prazo que a gente está trazendo. Você imagina, né? Assim, até para os pais da nossa idade, ou um pouco mais velhos, pensa que na infância o tema de dinheiro já era meio tabu, assim, não se falava de dinheiro em casa. Como é que então esse cidadão vai ensinar, de onde ele tira a base para ensinar para o filho, né? Exato. Tem uma imagem que ilustra muito, por exemplo, a diferença de como nós falamos de dinheiro com os nossos filhos e os americanos. A gente assiste muito filme, né, dos Estados Unidos, e é comum a gente ver nos filmes aquela criança que quer comprar alguma coisa, ou tá no verão, tá de férias, o que ela faz? Ela monta uma barraquinha de limonada na frente da garagem dela e ela produz a limonada e ela vende, ela guarda o dinheirinho dela e ela entende que aquele trabalho é o que rende o dinheiro. No Brasil a gente não tem isso, né? Nossa, muito simbólico. Não é? Muito simbólico. Porque a gente, imagina, nós que somos brasileiros aqui, a gente tem essa imagem na cabeça, quer dizer, isso é algo super comum lá. Então, os americanos, eles têm uma cultura muito positiva no que tange à educação financeira, porque eles começam a tratar esse tema desde muito cedo com as crianças. E aí tem um outro traço cultural deles também que é interessante trazer. Os filhos, quando vão para a faculdade, eles fazem um empréstimo para pagar a faculdade e os pais já não ajudam tanto mais financeiramente. E daí depois ele tem que pagar esse empréstimo e o pai pode ser milionário, mas o filho é obrigado a correr atrás da sua própria carreira e depois ele recebe uma herança. Outras coisas que a gente vê muito nos filmes. Alguém que já é super mais velho e tal, aí recebe uma herança do nada de alguém. Por quê? Porque não existe, igual aqui no Brasil, essa transferência de pai para filho tão constante. No Brasil a gente é um pouquinho mais mimado nesse sentido. Sim, total. Ô Isa, vamos falar desse boom de entrantes brasileiros entrando na Bolsa de Valores, né? Vi um dado que de março a julho de 2020, 900 mil brasileiros entraram na Bolsa, né? Dado da B3. E se você for pensar que a gente está lá, o volume total de brasileiros, CPFs na Bolsa hoje no Brasil são 3 milhões. É isso. Foi um negócio brutal. É isso, brutal. Menina. É isso, a gente estava em 2 milhões e a gente foi para 3 milhões de CPFs agora na Bolsa. E Bel, isso para mim é o fato e o dado que mostra a necessidade da educação financeira, porque você imagina esse tanto de gente entrando na Bolsa sem saber o que está fazendo. Meu Deus. Caos. É verdade, é verdade. Você tem um perfil para me dar vocês traçam assim por gênero, faixa etária, quem é esse novo investidor? Imagino que a mulher é minoria, ou não? As mulheres são minoria, são. Eu não tenho esse dado de cabeça para te dar, mas eu já li que sim, as mulheres são minoria. Inclusive, a gente está pensando na Expedient em fazer um curso específico para mulheres. Ah, lindo! Porque a gente tem, enfim, dentre vários outros tabus, a gente tem muitos tabus também enquanto mulheres na hora de lidar com o dinheiro. Né? Então, esse exemplo que eu dei do casamento, assim, muitas mulheres casam e delegam 100% as suas finanças aos maridos, né? E às vezes isso pode ser positivo, mas às vezes também pode ser negativo. No momento de uma separação e etc., você não ter esse controle ou essa responsabilidade sobre o seu dinheiro pode te colocar numa situação difícil. Então eu recomendo, eu sei que esse é um programa muito especial direcionado para mulheres, eu recomendo muito para todas as mulheres que tenham
controle sobre suas vidas financeiras e consciência sobre suas vidas financeiras. Independente se você é uma mulher que trabalha ou uma mulher que é do lar, não tem problema, assim. Independente disso, eu acho que a conversa sobre o dinheiro com os maridos, ela deve sempre acontecer. E a mulher deve participar ativamente do planejamento financeiro da família, junto ao marido, e não delegar isso 100%. Então, fica a dica aí, pessoal, que isso é muito importante. Falando de mulheres, né, a gente tem dados que mostram no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, mulheres em cargos de liderança, somos minoria. Aí tem outros estudos que de repente escancaram, mostrando que existe diferença salarial entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. A gente tem esse viés inconsciente de que o ambiente de trabalho, o mercado profissional é um espaço de homem. Você agora trabalhando no mercado financeiro... Eu sempre ocupei espaços de homem, se você for pensar por essa ótica. Pois é. Que eu não gosto de falar assim porque são espaços para todos, né? Mas no inconsciente coletivo, o mercado financeiro é um espaço mais masculino. O ambiente político, né, do qual eu fiz parte também, é um ambiente também mais masculino. Mas tá na hora da gente quebrar essas barreiras, assim. Eu acho que, sim, eu acho que a gente tem, dentro da nossa cultura e da nossa educação, alguns símbolos. E é por isso que a representatividade é tão importante, Bel. Eu falo muito isso, assim. Eu acho que num Brasil polarizado politicamente, como é o que a gente vive hoje, quem levanta qualquer bandeira em relação a gênero é visto como, é esquerda. Não existe isso. Existe uma consciência dos nossos vieses inconscientes, né? Então, a partir do momento que você percebe que os símbolos existem, que, putz, você cresceu num ambiente que você nunca viu uma figura feminina ocupando um espaço de poder, que você nunca viu, você nunca teve na sua família uma referência de uma mulher executiva, mas você tinha referência de vários homens executivos bem-sucedidos. Exato. Isso é muito importante ser debatido. E não é uma questão de pauta de esquerda ou de direita, é uma questão de consciência mesmo, coletiva, para que a gente possa mudar esses símbolos inconscientes e começar a transformar esse mercado. A XP recentemente anunciou, foi muito polêmico isso, anunciou que a gente tem um compromisso público agora de ter 50% de mulheres ocupando todos os cargos, da diretoria até o analista júnior, até 2025. Eu vi, sensacional. Mas a gente tomou tanta pedrada, gente, assim, foi. Você pega nas redes sociais, assim, porque as pessoas, de novo, a gente tá num país polarizado, então as pessoas, elas tendem a achar que ou é uma coisa ou é outra. E os comentários eram assim, então vocês abandonaram a meritocracia? Onde fica a meritocracia nesse cenário? E o que eu costumo responder, Bel, para essas pessoas é o seguinte: pessoal, dá para ter meritocracia e ter esse sistema de você ter uma meta, por exemplo, de referências, né? Por quê? Porque nós temos o que a gente chama de vieses inconscientes. São vieses que você não conhece, mas que te fazem preferir, na hora da seleção, um homem em relação a uma mulher. Exato. Que te fazem preferir, na hora da promoção, um homem em relação a uma mulher. Se você tá com uma mulher que como eu, tô com meus 33 anos, querendo começar ali uma vida, né, a dois, com filhos, etc. Não, mas daqui a pouco vai engravidar. Se você já tá casado e tem um primeiro filho, não, daqui a pouco vai ter o segundo filho. Se você já tá... Então sempre tem alguma coisa, principalmente em relação à maternidade. Pois é. E não só, tá, mas principalmente. Quando você assume um compromisso público como esse da XP, o que você tá dizendo? Você tá dizendo o seguinte: eu serei meritocrático, mas eu vou prestar atenção nos meus vieses. E aí, quando você tem 50% de homem e 50% de mulher, o que você faz? Você corre atrás das melhores mulheres do mundo para colocar na sua vaga. Então, não é que você deixa a meritocracia de lado. Não, você lida com seus vieses inconscientes, traz eles à luz e continua exercitando a meritocracia com esta consciência. Então, na hora que você tá ali escolhendo entre um candidato homem e uma mulher, você vai pensar: será que eu tô sendo aqui preconceituoso de alguma forma? Bel, vou te dar um outro dado, você que gosta de dados. Mulheres são 56% da população universitária no Brasil. Tá. Se nós somos mais da metade da população educada, por que só menos de 10% dos CEOs brasileiros são mulheres? Você acha que é uma questão puramente de competência?
Pois é. Difícil, né? Pois é, não fecha essa conta, né? Não fecha essa conta. Então eu acho que a gente tem sim essa influência desses vieses, e quando a gente assume compromissos como estes da XP, de 50% homens e mulheres, a gente está se forçando a jogar a luz nessas questões e trabalhar a meritocracia olhando para isso também. Sim, e grandes empresas dando exemplo. Vamos lá, vai ser super difícil para vocês né, alcançarem essa meta, vai ter que investir nisso. Então, assim, tem que dar um exemplo às grandes empresas, né? Negócio de maternidade também, da questão de não demissão de mulheres grávidas. Você vê em grandes empresas, você fala, cara, uma empresa dessa está fazendo isso. Quer dizer, não dá, tem que dar o exemplo, né? E não é só esperar também do público, né? Da política, onde a gente também tem uma baixa representatividade, onde tem as cotas, que também, né, tem gente que questiona o efeito das cotas, mas se a gente não tiver esses exemplos, né, respingando aí, apontando, a gente vai continuar sempre olhando para o padrão que foi aquele padrão que a gente aprendeu lá atrás, e aí não muda. Perfeito. Né? E é isso, a definição de representatividade é você olhar para um espaço e você se sentir representado nele. Cara, eu lembro pequena olhando lá para TV Senado, TV Câmara, você não via mulher. Não. Você só via aqueles mais velhinhos, né, os velhaquinhos lá. E aí você fala, cara, como é que você pode sonhar em ser política? Você não sonha. Você não pode sonhar com o que você não pode ver. É isso, a gente nunca materializou, né? Uma mulher que chega numa empresa e olha lá para o conselho e ela tem aspiração, ela quer trilhar a história da carreira dela, mas ela olha para o conselho da empresa, há 10 anos só tem homem. Ela entende inconscientemente que aquilo não é para ela, aquele espaço não é para ela, e ela vai virar e vai escolher outra coisa. É muito louco, né? Exato. Ô Isa, você já passou por situações assim constrangedoras e que, por ser mulher em cargos de liderança, às vezes em ambientes mais majoritariamente masculinos, e que talvez, eu já passei, assim, que na época aquilo eu não percebi muito, porque não se falava, e hoje eu olho para trás e falo, caraca, se isso tivesse acontecido comigo hoje, eu teria reagido de forma diferente. Bel, eu já passei por situações que eu estava inclusive consciente do que estava acontecendo e eu estava chocada e eu fiquei assim, não é possível. Essas coisas acontecem, assim, e eu acho que cabe a nós nos posicionar também, entendeu? Sim. Eu fui vocal na hora, quando isso aconteceu, e não adiantou nada, mas tudo bem. Mas eu tenho fé que essas coisas vão melhorar ao longo do tempo. Sim, né? Com certeza. Ô Isa, e falando assim, como é que mulheres que estão em posições como você o que elas podem fazer para ajudar outras mulheres a se sentirem confiantes, para entenderem que sim, um espaço de liderança é um espaço para mim, seja na política ou na iniciativa privada? O que né, a mulher que já chegou lá ou que, enfim, tem um certo destaque, qual é o papel dela? A gente está falando da responsabilidade das empresas, mas eu sempre questiono também que eu acho que um pouco a gente também tem responsabilidade, né, nessa história. Tem, Bel, tem. Assim, ó, eu acho que numa era como a nossa da internet e da visibilidade, e que as pessoas se conectam cada vez mais com pessoas e menos com marcas, eu acho que a gente tem a ferramenta na mão para exercer a representatividade que a gente está conversando e a liderança de uma forma mais clara, né? Então, eu mesma, assim, eu já tive algumas experiências super bacanas, mas eu ainda acho que eu tenho muita jornada pela frente, mas eu recebo várias mensagens no meu Instagram de pessoas que eu não conheço, assim, mulheres jovens que falam, cara, você me inspira, obrigada, continue sendo quem você é, porque você me dá coragem, e assim, gente que eu não conheço, sabe? E eu acho muito legal, e aí eu falo, tá vendo, às vezes eu fico com preguiça de postar, porque eu não sou influencer nem nada, mas... E aí, para essas pessoas é importante ver que tem uma pessoa que tá numa posição como a minha, enfim. E aí, pra mim é algo que assim, putz, eu fico olhando lá na frente, eu ainda tenho que chegar mais longe, mas tem gente que olha pra isso e fala, cara, isso já é importante. É uma mulher jovem, é uma mulher articulada que tá lá e eu me sinto representada. Então,
a gente tem uma responsabilidade, sabe? E eu penso muito nisso, assim, quando eu vejo essas figuras. E eu me inspiro em poder inspirar também outras pessoas, embora eu acho que ainda tem muita coisa para construir, sabe? Claro, a gente está sempre construindo, né? Inspiração, quem que te inspira então nessa jornada? Eu tenho várias figuras que me inspiram, mas eu vou trazer um caso aqui, porque recentemente eu estive online, né, na pandemia, com a Malala. Foi incrível, foi incrível. Ela falou uma coisa que eu acho que eu nunca vou esquecer, eu vou dividir com vocês aqui. A Malala, para quem não conhece, ela é uma ativista menina, ela deve ter uns 19 anos, tá entrando na faculdade agora. Ela é uma ativista pela educação, ela era super perseguida pelo Talibã, pelo regime Talibã, que não deixa as meninas estudarem, e ela é uma ativista pela educação feminina. Ela levou tiro, sofreu atentado e virou esse ícone global pela educação das mulheres, né? Ela fala que todos os seres humanos têm direito à educação, porque em alguns países, infelizmente, isso não é verdade. As mulheres não têm direito à educação. E aí a Malala estava contando pra gente que na pior época da perseguição, em que ela tinha que ficar em casa, que ela tinha medo de sair, que ela tinha que ficar enclausurada, que ela tinha medo da família dela ser atacada na rua pelo regime talibã e tal. As pessoas perguntaram pra ela: você tinha medo de morrer? E ela disse: eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo de continuar naquele sofrimento e naquela situação de não liberdade para sempre. Uau! Uau! Ou seja, a morte era menos importante do que a falta de liberdade. Uau! Eu achei incrível isso. Uau. Me inspirou tanto que eu falei, cara, ela é tão corajosa que ela não tinha medo de enfrentar a situação. O que ela tinha medo era que aquela situação se perpetuasse. Olha só. É muito poderoso isso, muito, né? Muito. Eu acho que isso traduz a coragem dela de uma forma muito tangível, assim, né? Porque é isso, eu não tenho medo do que é o pior que pode me acontecer. Eu tenho medo de sofrer assim e ser restrita e não ter a minha liberdade por mais tempo ou para sempre. Então eu achei isso muito poderoso, isso me inspirou muito, sabe? Acho que a gente tem que sempre buscar os nossos sonhos, e se a gente não tá vivendo o nosso sonho, é disso que a gente tem que temer. É isso que a gente tem que ter medo, de não estar vivendo a plenitude da nossa vida, sim, né? Sim. Ô Isa, não estava no script, mas eu queria te perguntar, desmistifica então a história do propósito. Porque eu tô incomodada com isso. Que a gente, como assim? Ai, vamos buscar o nosso propósito, vamos. E você camaleou, a certeza que você não tem o mesmo propósito hoje daquele que você se entendia quando você tinha 15 anos. Eu acho que é tão pesado quando a gente fica perseguindo um propósito de vida para ser feliz, e muitas vezes a gente não encontra ou muitas vezes você encontra e você quer largar ele porque você encontrou outro. Não tem um pouco isso? Como é que você vê? Tem, Bel, tem. Eu acho que essa é uma ótima reflexão, tá? Eu vou te falar um pouco de mim, assim, como camaleoa, tá? Eu não fico falando muito, assim, do propósito. Eu fico falando, assim, muito pra mim mesma, tá? De quem eu sou. Tá. Bom exercício. Você entendeu? Porque eu acho que, assim, propósito... Gente, tem tanta coisa pra arrumar no mundo que você pode encontrar 15 propósitos, 20 propósitos. Vai sempre ter alguma coisa que mexe com o seu coração, te emociona, que você vai querer mudar. Mas você precisa saber, acima de tudo, quem você é. Lindo. Né? Porque se você sabe quem você é, você pode estar em projetos magnânimos que vão transformar a realidade das pessoas e continuar tendo um centro, né? Que você sabe que é você e que você vira um coringa, que você pode ser um agente de transformação em diferentes ambientes. É um pouco como eu tenho me enxergado recentemente, sabe? Assim, eu tenho trabalhado muito isso em mim, a minha capacidade de me encontrar em quem eu sou. E aí, contando um pouquinho para vocês da minha reflexão, eu sou uma pessoa que eu quero ajudar as pessoas a serem a melhor versão delas mesmas. Aonde quer que elas estejam. Então foi por isso que eu fiz psicologia, que eu queria ser psicóloga clínica. Aí foi por isso, depois que eu fui para a Fundação estudar, que eu buscava os talentos e eu via os talentos desperdiçados. Então eu tinha angústia de querer colocar aquela pessoa no melhor ambiente possível, que ela pudesse florescer. E é por isso que eu fui para o Renova, e a Tarcon também era um fundo de muito propósito, mas aí eu fui para o Renova para ajudar gente que queria ser político a entrar na política e florescer, apesar do ambiente hostil.
e agora eu tô na XP para ajudar as pessoas a desenvolverem o seu empoderamento e a sua capacidade de gestão da própria vida, né? Mais do que educação financeira, eu enxergo que eu tô fazendo como gestão da própria vida, sabe? Que é um pilar do empoderamento, Sim. assim. Então, eu descobri nessas reflexões, tipo, quem é a Isa, sabe? A Isa é essa pessoa que quer potencializar os outros, que quer fazer os outros estarem na sua melhor versão. Que bacana. E então, se você me perguntar qual é o seu propósito, eu posso responder isso, mas assim, eu aplico isso em diferentes conteúdos e ambientes, né? Sim. Então, na política, na educação financeira, na educação formal, como era o caso da Estudar. E eu acho que a gente não precisa ter um propósito, a gente precisa saber quem a gente é. Acho que essa que é a minha mensagem. Isa, muito obrigada pela ótima conversa, inspiradora, iluminada. Tamo junto. Obrigada, Bel, adorei. Foi um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Isabela Matar, Head de Educação da XP. Sigam essa menina, onde ela toca vira ouro. Continuem na Rede Luna. A gente vai aqui toda semana trazer uma mulher brilhante com muita história para contar. Obrigada.